Evangelho seja luz a guiar teus passos. Que a palavra de Deus, encontrando acolhida no teu coração, que ela possa te educar, te corrigir, te converter, te santificar, te salvar. Teu coração seja um terreno fértil, para que ao cair a semente da palavra de Deus, muitos e bons frutos sejam produzidos para Deus. Que assim seja. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus e precisamos, para uma melhor compreensão, sempre recorrer ao tema central do Evangelho, que é o tema da justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Se a justiça de vocês que participam de missa em Beberibe não superar a justiça dos mestres da lei, vocês não herdarão o reino dos céus. Então é o tema central no Evangelho de São Mateus, que vai perpassar todo o Evangelho e está aqui hoje de novo. O tema central do Evangelho de hoje é exatamente o tema da justiça. Pois bem, através desta parábola, vamos ver como se dá a justiça de Deus. Um patrão, o reino de Deus, dos céus, é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. De acordo com o Evangelho, aqui no versículo 2, o patrão combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a sua vinha. Quem aqui já sentou com o patrão para acertar, para combinar o seu salário? Levante a mão. 2 pessoas. 3. Menino, o patrão de vocês é bonzinho, porque não é o normal. Veja que o resto aqui não tem acordo. É um salário mínimo. Quando é? Quando é? E às vezes senta que é para baixar, né? Espero que não tenha sido o caso de vocês. Às vezes senta que é para baixar. As coisas estão ruins, está apertado, a gente vai ter que ajustar isso aqui, senão a gente vai ter que demitir. Olha, isso não foi acordo, isso foi uma imposição. Então, veja que o Evangelho diz que o patrão combinou com os trabalhadores uma moeda por dia. Não é o normal, não se combina salário. Hoje está estabelecido um salário mínimo. Se você quiser trabalhar, quando paga um salário? Quando paga. Se você quiser um salário, venha. Se não quiser, tchau e bênção, porque tem aí 15 milhões aí na fila esperando para ocupar o teu lugar. Porque essa coisa de milhões de desempregados não é à toa, né? À toa somos nós se acharmos que isso é por acaso. Então esses desempregados que estão aí é exatamente para sustentar o sistema econômico injusto. Me diga, qual é a família que pode sobreviver dignamente com um salário? Não tem. Um salário, Nossa Senhora, se for para ver as necessidades, não dá conta. Aqui no Evangelho, se o patrão acertou com os empregados uma moeda por dia, pode ter certeza que o Evangelho está dizendo que é um salário justo, que é um salário digno, que a pessoa vai poder viver com dignidade. Pode ter certeza que o Evangelho está dizendo é que o salário é justo e é digno para que a pessoa tenha dignidade. Depois ele saiu de novo, de acordo com o Evangelho, às 9 horas da manhã. O patrão saiu de novo, viu que outros estavam na praça desocupados e disse:
Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. O tema da justiça. Eu vos pagarei o que for justo. Depois ele voltou ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e voltou às 5 horas. A jornada encerrava 6 horas. Ele foi até a última hora. O que é que nós podemos entender aqui dessa insistência de Deus até a última hora? Hoje de manhã, estava celebrando lá na Guabiraba, e o diácono João Henrique pregou. Eu não tinha dito isso pela manhã, e nem ia dizer hoje à tarde, mas aí ele disse: esse Deus que chegou desde manhã até cedo, é Deus que vem sempre ao encontro da nossa vida, em todas as fases, da criança até a velhice, para não se perder. Ele disse de manhã, é uma interpretação possível. Interpretação possível. O Deus que insiste até a última hora, também nossas fases, nas nossas idades. Mas eu não tinha pensado que 9 horas da manhã era quando a gente era bebê, não. Eu tinha pensado que Jesus saiu chamar, que o patrão saiu para chamar todo mundo mesmo, com todas as idades. Então, ele sai de manhã até a tarde. Já no finalzinho dos tempos, o sol já está quase se pondo. Deus que não desiste de ti. Um Deus que não desiste de ninguém. Não quer deixar ninguém para trás. Não quer deixar ninguém de fora. Ele vai até a última hora para trazer para a sua vinha, para o seu redil. Aqui também, meus queridos e amados irmãos e irmãs, na perspectiva do Evangelho, eu penso também que o evangelista está preocupado com outras coisas também, como, por exemplo, ontem no tempo de Jesus e hoje o tema do desemprego, por exemplo. Porque vejam, quando ele chegou 5 horas, ele fez uma pergunta: vocês ainda estão aí? Quando chegou a tarde, patrona, não, chamando o trabalhador, pegou. Saindo outra vez pelas 5 horas, ele encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Aqui nós podemos compreender também o grande número de desempregados, que por mais que chame de manhã, de 9, meio-dia, 3 horas, continua lá um bocado de gente desempregada. No tempo de Jesus e hoje também. E não é por causa da pandemia, porque quando a pandemia chegou, nós estávamos com 12 milhões de desempregados. Agora vai passar de 20 milhões. Então percebam que trata-se de um sistema injusto. A palavra de Deus está questionando um sistema injusto com um salário injusto. E o grande problema às vezes é quando a gente sai da missa Beberibe e passa na praça, sobretudo ali na cobertinha do dominó, e diz: olha quantos vagabundos, eles não estão trabalhando, eles não querem trabalhar, como se fosse culpa do desempregado. E a gente não consegue enxergar que o sistema econômico ele é diabólico, não é de Deus. Ele quer se manter exatamente estabelecendo esta relação injusta e desigual, mantendo milhares e milhares de pessoas desempregadas, porque ele fecha a tua boquinha. Você que está trabalhando, você tem que ficar quietinho. Você não pode reivindicar de salário, aumento. Você não pode fazer greve, porque senão você vai perder seu emprego.
Você pode sair que tem uma fila enorme aí fora para ocupar o teu lugar. E às vezes até com os estudos com mais qualificação e para receber até um salário menor. E as pessoas precisam se submeter a um sistema injusto. E ainda quando se submetem, não vivem na mente. Então o Evangelho, a palavra de Deus está sim questionando este sistema injusto, este modelo injusto. E pelo outro lado, agora, Jesus, ou o patrão, ele apresenta o modelo de justiça. Quando ele acertou o salário, é um modelo de justiça. Quando ele contratou, pode trabalhar que eu pago o que for justo, é um modelo de justiça. E agora então vem a hora do pagamento. E o patrão diz, então, paga a todos, começando pelo último, uma moeda. Paga a todos uma moeda. E aí o que acontece? Os últimos pensaram que iam receber mais. E começaram a reclamar. Eles acham que são merecedores. Se a gente traz para o reino de Deus, quem chega de manhã ou à tarde não é mais ou menos merecedor. O pedaço do céu não é maior ou menor para quem chegou de manhã ou de tarde. Jesus aqui, ou o patrão, ele está nos convocando a um modelo de justiça na relação. Porque vejam que aquele que chegou primeiro, ele começou a reclamar. Ou seja, ele quer colocar em Deus o seu modelo. Lembra quando São Pedro, que Jesus disse, eu estou indo para Jerusalém morrer. Aí Pedro disse, oxente, meu rei, Deus te livre. E Jesus disse o que? Lucia a ele. Tu lembra? Tu estava lá? Estava não, foi? Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Não pensar como Deus, manter o sistema justo. Porque aquele que chegou primeiro, que recebeu o seu salário, não foi injusto. O patrão não foi injusto com ele. Pagou o que tinha acertado, que era um salário digno. Mas o que é que tem na cabeça dele? Um esquema, um modelo de injustiça. Que não, eu tenho que receber mais, o outro recebe menos. E aqui me lembrou também o filho pródigo. Os dois filhos. Aquele que foi embora e o que ficou em casa. O que ficou em casa sempre achou que era bonzinho, que já estava convertido, que já rezava o suficiente. E já estava tão santo, tão convertido, que não foi capaz de acolher o irmão quando voltou. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes a gente está mais tempo na igreja, chegou mais cedo, mas nossas atitudes e nossos comportamentos são terríveis, piores do que aqueles que chegam agora. Ou seja, nos falta conversão, ainda não estamos abertos ao modelo de Deus, estamos querendo implantar o nosso jeito, o nosso modelo de ser, o que nós cremos e não o que Deus quer. É quando a gente vê por aí tantas pessoas de igreja que se levantam e vão se posicionando, não estão nem aí se está ou não de acordo com a vontade de Deus em vários temas. Em vários temas. Então aquele que chegou mais cedo, ele tem uma estrutura injusta, desigual. Aquele filho que está na casa do pai, que nunca saiu, que sempre participou de missa, 5 horas, tem um esquema injusto. Falta-lhe misericórdia, amor, paixão, senso de justiça, de perdão. Aí nós vamos lá para a primeira leitura do profeta Isaías, e ele diz assim: buscai o Senhor enquanto pode ser achado,
Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. E continua dizendo: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então é o convite voltar para Deus, voltar para o Senhor, e voltar aqui, principalmente para os que acham que já estão. Voltar aqui significa, e a mensagem é principalmente para aqueles que já estão. Volta-te para o Senhor. Você que já se diz convertido, está faltando, tem alguma coisa aí que não está legal ainda. Aí a gente chega na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo aqui nesta leitura, ele está preso. São Paulo está preso. A comunidade dos filipenses, como todas as comunidades primitivas, elas veem no martírio o nome de Deus sendo glorificado. Morrer, ser martirizado é motivo de honra e de glória. São Paulo está preso, logo a comunidade está querendo que São Paulo seja martirizado. A própria comunidade deseja que São Paulo morra para glorificar o nome de Deus. Aí São Paulo disse o quê? Cristo, irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Continuou dizendo: pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se é o viver na carne significa que o meu trabalho será frutuoso, neste caso, eu não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados, viver ou morrer. Tanto faz, tanto faz. Veja que coisa bonita, que experiência de São Paulo, que deveria ser a nossa experiência. Sinto-me atraído para os dois lados, morrer ou viver, não importa, eu vou glorificar o nome de Deus vivo ou morto, não importa. Isso aqui é conversão de verdade, vice. Sinto-me atraído para os dois lados, tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Alguém aqui pode dizer assim? Alguém que está aqui nesta igreja pode dizer como São Paulo? Pode? Olha, eu sinto-me atraído para os dois lados, viver ou morrer. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Tem alguém aqui que já está assim tão convertido e tão elevado espiritualmente? Levante a mão para eu saber quem. Muito bem. Tu nem entendeu o que eu disse, não foi? Tem não, né? Tu tá vendo, né? Como tá difícil. O que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é melhor, é mais necessário que eu continue vivo, pregando para vocês. Uma coisa só importa: viver à altura do Evangelho. Eita, minha Nossa Senhora, que coisa bonita! Eita, que coisa mais linda! Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Aí eu pergunto a vocês para terminar, para a gente ir para casa. Uma pessoa que está nesse nível de conversão,
Uma pessoa que está nesse nível de espiritualidade, ela chegaria perto do patrão para questionar porque o outro recebeu mais? Sim ou não? Não, não chegaria. Não chegaria. Porque viver para mim é Cristo, viver ou morrer. Então esta é a minha experiência. Eu estou em Deus, eu estou bem. E eu não tenho que estar com inveja de olhando nos outros. Simplesmente eu tenho Deus. Viver ou morrer, não importa. O que importa é viver à altura da palavra de Deus, do Evangelho. É ser de Deus, é ser feliz. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convoca. Tanto é que a primeira leitura diz assim, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai enquanto Ele está perto, abandonai os ímpios seu caminho e os homens injustos suas maquinações. Sai do homem velho, da mulher velha e vem fazer a experiência, vem fazer o encontro. O Senhor te chama, 3 horas, meio-dia, 9 horas, 5 horas, não importa. Depois que se faz a experiência, depois que se faz o encontro com Cristo, acabou. Já não tem mais lugar para o modelo injusto, para ações injustas. E principalmente quem fez a experiência, aí é que não vai estabelecer no seu diálogo e alimentar, defender a injustiça. Este é o convite de Deus para cada um de nós. Que a gente saia daqui melhor, com o coração transbordando, e a palavra de Deus ela possa ser luz a guiar nossos passos, e que cada uma possa refletir e assumir diante de Deus um compromisso. Eu quero ser bom, gente boa, que assim seja. Vocês entenderam, sim ou não? Porque se não entendeu, eu explico de novo. Tem pressa não. Para que pressa?